Então você veja bem, vamos começar a falar aqui de ponto crítico. O que é um ponto crítico? Eu vou definir como ponto crítico o ponto onde a derivada é zero. Tem autores que definem também como o ponto onde a derivada não existe. Mas aqui a gente vai assumir como ponto crítico o ponto onde a derivada é zero. Esse ponto crítico, você verá que ele pode ser de três tipos. Ele pode ser um ponto de máximo, pode ser um ponto de mínimo, pode ser um outro tipo de ponto também que nós vamos chamar de ponto de inflexão. Eu estou tentando ver se tem algum outro modelo de ponto aqui. Mas, enfim, são exemplos, na verdade, esse de ponto crítico. Mas o que você precisa entender aqui é o seguinte. O ponto crítico é o ponto onde a derivada é zero. E a derivada, ela é zero, por exemplo, mas não somente, em pontos desse tipo. Em pontos assim, nesse caso aqui, você vai ter que... Opa, minha reta tangente aqui não está muito tangente. A reta tangente aqui, ó, ela é horizontal. Então, nesse caso, eu digo que esse ponto aqui é um ponto crítico. Aqui, por exemplo, ó, nesse lugar aqui embaixo também a reta tangente é horizontal. Eu digo de novo que isso aqui é um ponto crítico. Mas eu tenho também outros pontos críticos. Eu tenho assim, por exemplo, em uma situação assim, ó. Por exemplo, desse jeito aqui. Esse ponto aqui, se você for seguindo aqui com a reta tangente, nesse lugar aqui, ó, a reta tangente também é horizontal, embora você não esteja diante de um ponto desse, que seria o caso do ponto de máximo, nem um ponto de mínimo, que seria o caso desse aqui. Então, você tem, o que tem que ficar na sua cabeça é ponto crítico, é o ponto onde a derivada é zero. Esse ponto crítico vai ser de máximo ou de mínimo? Não necessariamente. Ele pode não ser nem de máximo nem de mínimo. Mas a nós interessam os pontos críticos que são de máximo ou de mínimo. O que eu vou entender por ponto de mínimo e ponto de máximo local? Porque, veja, eu não estou falando aqui da função toda, né? Eu estou falando só de um lugarzinho ali, especificamente. Eu vou dizer que um ponto x igual a x0 é chamado ele é ponto de mínimo local, se ele tem a menor imagem para todos os pontos de uma vizinhança. Quando eu falo em vizinhança, eu estou falando de você pegar um trequinho de nada aqui, ó, vamos supor que o ponto é esse. Você vai pegar um pouquinho de nada aqui perto desse pontinho. Se a imagem desse ponto for a menor de todas, aí você vai dizer que o ponto é de mínimo. Nesse caso aqui não é de mínimo. Seria esse daqui, né? Aqui é a reta tangente, vamos supor que aqui embaixo é que fosse o domínio da função. Então você pegaria aqui, ó, um trequinho de nada aqui, perto na vizinhança, e aqui nesse caso aqui, você vai dizer esse ponto é um ponto de mínimo, porque a imagem desse ponto aqui é a menor imagem entre os pontinhos que estão aqui dentro. Quem tem a menor imagem é essa aqui. Então, esse é um ponto de mínimo. Vai ser ponto de máximo quando você estiver com uma vizinhança, vamos supor que esse aqui é o x0, você tem uma vizinhança onde para esses pontos que estão aqui, a imagem dele é a maior. Não estou dizendo que a imagem tem que ser única. Você pode ter uma situação assim também, quer ver? Ó? O gráfico vem aqui, depois ele fica horizontal aqui. Todos esses pontos aqui são pontos críticos, todos eles são pontos de máximo. Só que você tem aqui no caso, esse x3 aqui, por exemplo, ele é um ponto de máximo porque a imagem dado a vizinhançazinha aqui, a imagem desse ponto, não tem nenhum outro ponto com imagem maior do que ele, né? A imagem dele é a imagem máxima que você pode chegar. Então, ele também é ponto de máximo. Ok? Esse aqui é um ponto de máximo, mas ele é sozinho, não tem outro perto dele. Mas você pode ter sim uma linha horizontal. Na linha horizontal, todos os pontos aqui embaixo, no caso, né? Que vão ter essa imagem aqui, são pontos críticos. A derivada dá zero. Para ser ponto crítico, a derivada tem que ser zero. Então eu estou dizendo aqui, ó, eu tentei colocar nesse desenho aqui, quer ver? Vem para cá, ó. Eu tentei colocar nesse desenho aqui essa situação. Eu tenho um ponto onde a imagem desse ponto é a menor imagem de todos os pontos da vizinhança. Uma vizinhança é você pegar o ponto seu lá e chegar um pouquinho para a direita, chegar um pouquinho para a esquerda, produzir o intervalo que tem esse ponto no meio. Aí esse intervalinho você chama de vizinhança do ponto x0. Então aqui vai de x0 menos um delta, esse delta aqui ele é um número positivo qualquer, mas um positivo pequeno.
E aí você olha para cá e fala assim, bom, não tem ninguém com imagem maior do que esse ponto aqui. Então esse ponto aqui é o ponto... Não tem ninguém com imagem menor do que esse ponto aqui. Então esse ponto é o chamado de ponto de mínimo. E você pode ver também que ele é também um ponto crítico aqui, né? A reta tangente é uma reta horizontal. E o ponto vai ser chamado de ponto de máximo se acontecer o contrário. Se você conseguir uma vizinhança onde esse ponto tem a maior imagem de todos os pontos dessa vizinhança. Aí você vai dizer que eu estou falando de ponto, eu estou com um ponto crítico que é ponto de máximo. Veja, eu estou aqui também, onde foi que eu coloquei que a função aqui, ela era contínua? Nós vamos lidar com funções contínuas, tá certo? Com funções contínuas. Então, aqui mais à frente, quando eu for falar de ponto crítico, eu vou estar levando em conta que a função é contínua, é derivável aqui, ó. Se é derivável, é contínua. Aqui eu estou com um conceito de máximo e mínimo. Então, o ponto é ponto de máximo se não tem outro ponto nesse intervalo que tenha imagem maior do que a dele. A dele é maior de todas. Pode ter outro? Pode ter outro. Mas não tem ninguém com imagem maior. Tem que ser, ele é a imagem máxima, é a imagem dele. Então, nessa situação aqui, eu tenho aqui um ponto de máximo. É um ponto de máximo local, porque eu não sei o que acontece. De repente, essa função faz isso, ó. Aí você tem pontos aqui que tem imagem maior do que esse. Mas isso não me interessa. Eu quero olhar só localmente. Eu me interesso pelos pontos de máximo ou mínimo, pontos locais. Quem está falando? Na verdade, é um intervalinho que você pega, por exemplo, 1. Você vê se você consegue aqui, sei lá, 1,01 e menos 0,99. Isso vai produzir um intervalinho. Geralmente, quando você olha para a expressão, você vai ver que não tem muito o que você pensar para definir esse intervalinho. Você chega para um lado, chega para a direita, chega para a esquerda. O que você vai querer é que, na verdade, nesse intervalinho aqui, você esteja com uma função contínua de preferência, mas não necessariamente. Tá? Então, não tem muito segredo para... Não vai ter um método assim para você determinar essa vizinhança. Não é necessário. A vizinhança tem que existir. E com essas funções que nós estamos trabalhando aqui, ela é bem natural, bem tranquila. Então, olha só aqui. Aqui eu estou falando de ponto de máximo e mínimo, assim... Não necessariamente eu preciso ter derivada, eu vou precisar disso agora aqui, ó. Aqui eu estou falando de ponto de máximo, conceito de ponto de máximo. Poderia ser uma coisa assim, por exemplo, ó, uma coisa assim aqui aberta e aqui a bolinha está lá em cima. Esse ponto aqui é ponto de máximo? Ponto de máximo, claro. Mas ele não é ponto crítico, né? Porque para ser ponto crítico a derivada tem que existir. Eu estou colocando ali a definição de ponto crítico em função de derivada. E a derivada nesse ponto aqui não existe. Se você tiver um x0 aqui, a derivada no ponto x0 não existe. Então, o ponto é ponto de máximo, mas ele não é, pelo conceito que nós estamos definindo aqui, ele não é ponto crítico. Bom, deixa eu vir para cá, deixa eu ver quantas horas aqui. 30, né? Tem 10 minutinhos. Esse primeiro resultado diz o seguinte... que x0 é um ponto de mínimo ou máximo local. Eu estou interessado em descobrir onde é que estão os mínimos e máximos. Ele é um ponto de mínimo ou máximo local para uma função derivável nesse ponto. Então a derivada tem que existir. Essa situação que eu coloquei antes aqui, ela não está contemplada. Uma situação desse tipo aqui não está contemplada no que nós estamos desenvolvendo aqui. Né? Nesse ponto aqui, se você falar assim, o x0 é esse aqui. Não, você não está em condições de dizer que esse ponto é ponto de máximo ou de mínimo, porque não tem derivada, ele não é ponto crítico. Tudo bem que você analisa de outra forma, mas não quer dizer que não tem como você responder. Eu estou dizendo que com isso aqui você não vai responder, porque eu preciso de ter uma função derivável. Então, eu vou dizer que ele é um ponto de máximo ou de mínimo se a derivada dele for zero. Se a derivada dele for zero. Então, veja bem. Olha só.
Oi. Tem como saber de cara quantos pontos máximo? Não. Porque você precisa, de cara assim não. Porque você precisa derivar a função igual essa aqui. Você vai derivar. A pergunta dela foi assim, você tem como descobrir de cara assim, só olhando quantos pontos críticos que tem. Não, depende da função. Na verdade vai depender da sua habilidade para resolver uma equação algébrica. Pode ser uma equação trigonométrica também. Aí você, na trigonométrica, você vai ter, sei lá, milhões de soluções. Aí você perceber todas as soluções. Agora essa aqui vai ficar fácil, sabe por quê? A derivada disso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4 menos 2x, não é assim? Aí você quer descobrir quando é que isso aqui é igual a zero. Para você descobrir os candidatos, né, a ponto crítico aqui, você tem que descobrir quando é que isso aqui dá zero. Então vai ficar assim, 4 menos 2x igual a zero, então vai ficar aqui 2x, passa esse 2x para cá, né? Vai ficar 2x igual a 4, e aqui vai ficar assim, x igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Então nesse caso aqui eu consegui descobrir que tem um ponto que tem derivada zero no x igual a 2, né? Tem um ponto que tem derivada zero no x igual a 2. Eu tenho um ponto crítico no x igual a 2. E aí se você olhar para o gráfico dessa função aí, você verá que esse ponto, inclusive, é um ponto de máximo. Ó. Aqui está o 2, aqui está o 2, a função aqui é uma parábola com a concavidade para baixo, que passa pelo zero, então ela vai ter esse aspecto aqui assim. E você acabou de descobrir esse ponto. O ponto onde a derivada dá zero. A inclinação da reta tangente é zero. A reta tangente é horizontal. Então esse aqui, ele é um ponto crítico. E até pelo aspecto gráfico aqui, você vê que ele é um ponto de máximo. Só isso, acredita? Só isso. No caso, se você quisesse ver que dá zero, é só substituir na derivada, né? Tem que trocar o x por 2 aqui e ver se dá zero, se você quiser checar, né? Ou então você confia no método que você usou e fala, é isso. Então esse aqui é um ponto de máximo.